E aí galera que me acompanha, tudo beleza? Bem, aqui quem fala é o Heitor Leocádio. Bem gente, no vídeo de hoje eu decidi trazer 10 dicas infalíveis para você melhorar o seu desenho. Bem, então, como a primeira dica, eu anotei aqui para você garantir o seu esboço, tá? Como assim, Heitor, garantir o seu esboço? Sempre faça o esboço da melhor forma possível. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu ensinei a fazer um esboço infalível. Tá, mas como assim? Como eu vou fazer o melhor esboço? Você faz o esboço, confere umas 3 vezes, vê se está similar antes de começar o desenho. Por quê? Porque tem muita gente que começa o desenho e o esboço está errado. E aí, para mudar, depois fica bem pior. Então é melhor sempre conferir o seu esboço. A segunda dica é sempre olha todas as proporções do seu desenho, tá? Como assim? Sempre, tipo, acabou de fazer seu esboço, olhe de todas as proporções, de cima, de lado, de todas as proporções para ver se está parecido. Porque, assim, um exemplo meu mesmo é que sempre quando eu fazia meus desenhos, às vezes quando eu olhava em outra proporção, ele estava desproporcional. Então, tipo, quando eu olhava por cima do desenho e não só da forma que eu desenhava, acabava que ficava torto, sei lá, o nariz, o olho. Então, assim, sempre confira todas as proporções. A terceira é, sempre selecione todos os materiais para cada detalhe de seu desenho. Tá, mas como assim? Sempre, tipo, vai fazer uma boca? Veja se você tem os materiais para fazer aqueles detalhes, aqueles brilhos, aquela sombra. Então, sempre confira seus materiais. Use sempre uma folha de apoio para não borrar o desenho. Então vocês podem perceber que nos vídeos anteriores que eu já postei, eu sempre estou com uma folha debaixo da minha mão. Por quê? Porque o grafite ele é muito forte, ou o próprio lápis de cor, e acaba que como a gente fica mexendo sempre a mão ali em cima do desenho, acaba que fica espalhando esse grafite e no fim fica tudo borrado. Então é uma dica muito boa, use uma folha ou qualquer objeto por baixo da sua mão. A sexta dica é faça um desenho com calma. Isso é muito, muito importante, porque tem muita gente apressada que, tipo, quer começar um desenho e acabar na mesma hora. Só que, gente, a verdade é que o desenho não é assim, tipo, de uma hora para outra. Você precisa ter calma, precisa fazer detalhe por detalhe, porque quanto mais tempo você se dedicar e mais tempo você tiver para conferir os detalhes, melhor vai ficar seu desenho. E cada vez mais que você estiver ali olhando seu desenho, tentando melhorar, ele vai ficando cada vez melhor e mais realista. Então sempre tenha calma, tipo, cansei de fazer desenho. Eu particularmente, eu sempre canso de fazer cabelo. Acho a parte mais chata do desenho. Mas enfim, aí quando eu chego nesse ponto que eu canso, o que eu faço? Eu paro, deixo para fazer no outro dia. Então essa é a minha dica, é super importante. Bem, a sétima dica é sempre ter os lápis apontados. Por quê? Nossa, é uma coisa que eu reparo muito no desenho dos outros, é marca e traços muito grotescos. Porque tem muita gente que não aponta o lápis. Começa o desenho com a ponta fininha e acaba o desenho com a ponta, sei lá, de 1 centímetro de diâmetro. Gente, isso é péssimo, não pode. Sempre aponta, principalmente para fazer cabelo. É muito importante a ponta estar fina, porque com a ponta fina você consegue dar detalhe muito preciso. Agora com a ponta dessa grossura, você vai só estragar seu desenho. Então sempre, sempre atente a apontar seus lápis. A oitava dica é sempre se atente a retocar o seu desenho, tá? Mas como assim? Bem, aquele desenho carregado de sombra que você teve que usar um lápis 8B ali, acaba que você vai tirando esse grafite. Por quê? Lembra que eu disse lá na dica, não lembro qual era a dica, mas enfim, na dica sobre colocar um papel debaixo da mão. Então, a gente acaba que sempre fica ali mexendo, passando a mão por cima do desenho para fazer outras partes, e acaba que a gente começa a borrar o desenho e tirar o grafite. Então, o que acontece? Vai perdendo o grafite, vai perdendo a cor, a parte luminosa vai ganhando grafite, vai perdendo o brilho. Então sempre retoca, apaga lá a parte luminosa, passa de novo o lápis para dar a sombra. Então sempre fica atento, é muito importante, viu? Retocar o desenho. E a nona e a décima dica é uma que eu acredito que é a mais importante de todas, por isso que eu deixei nos últimos. A nona dica é sempre, sempre coloque iluminação no seu desenho. Mas como assim? Tem muita gente que gosta de fazer um desenho cheio de sombra, mas é muita sombra. E esquece de colocar a luz. Gente, desenho realista é luz e sombra. Isso não pode faltar. Então sempre
coloque pontos luminosos. Tá, mas meu desenho não tem pontos luminosos. Cria, tem que ter, sempre tem que ter. E se não tiver diretamente uma luz com ponto luminoso, você faz pelo menos uma região de brilho. Vamos supor, aqui na minha maçã do rosto, não tem uma luz incidindo totalmente, não tem um brilho. Mas assim, tá vendo que é mais claro do que as outras regiões? Então aqui é uma região luminosa, só que não necessariamente é branca. Então ali é uma região que precisa ter brilho. Então nunca se esqueça, coloque brilho no seu desenho. Só que um problema muito grave é que muita gente se empolga nessa questão de pôr brilho e deixa o desenho transparente. Então assim, não é nem questão de cor de pele em si, é mais questão do desenho em si. Tipo, ele não pode ser totalmente cheio de sombra e nem totalmente branco. Então assim, ache o meio termo, isso é muito importante. E a 10ª dica, que eu acredito que é a mais importante em qualquer tipo de desenho, em qualquer forma que você for fazer, pintura, desenho, é adicionar sombra. É a mais importante. Por quê? Tem muita gente que tem medo de pôr sombra no desenho. Sabe, fica confortável ali, só passar um lápis de qualquer jeito para ficar aquela sombra clarinha. Gente, pelo amor de Deus, ponha sombra no desenho, é a mais importante. Tipo, porque no desenho realista, como eu sempre falo aqui, é luz e sombra. Então, se seu desenho não tem luz e não tem sombra, não é um desenho realista. Então, assim, sempre insista na tecla de colocar sombra. Tipo, viu que uma região ali está muito escura na sua imagem de referência? Pode aumentar a sombra, coloca muito, por minha conta. Pode colocar, tipo, oitava, grafite com oitava tonalidade, sexta. Então, assim, nunca se esqueça, pode aumentar a sombra, o brilho, isso é o ponto mais importante de um desenho. E, gente, então essas foram as 10 dicas que eu tenho para dar para vocês melhorar seus desenhos. Eu tenho certeza que uma vai ser bastante útil ou mais para te ajudar a melhorar no desenho. E caso você tiver uma dúvida ou algum questionamento, pode deixar nos comentários que eu irei ler. Eu estou deixando aqui meu Instagram também, caso vocês queiram mandar por lá, mas eu acredito que é isso. Gente, é muito importante esse ponto de sombra, não se esqueçam. Eu vou lançar um vídeo sobre reagindo meus desenhos antigos e nele, principalmente, vocês vão ver o tanto que falta sombra nos desenhos, porque essa é a verdade. Em todos os desenhos, a maioria do defeito tá na falta de sombra, porque as pessoas têm medo de adicionar sombra ao desenho. E isso é o maior erro, porque a sombra é a coisa mais importante do desenho. Então é isso, gente, o vídeo foi esse. Se foi útil para você, me diz aí nos comentários, deixa aquele like. Então muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.